Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Olha, não sei vocês, o ar-condicionado, ele é bênção, mas dá um soninho, né? O pastor fica de olho no irmão Seite ali, né? Que ele tá ali naquele cantinho ali, mas que independente do sono, né? Que a palavra do Senhor, ela possa penetrar na tua mente e no teu coração, em nome de Jesus. Como eu sempre digo, você, né, graças a Deus acordou, Deus te deu saúde, você chegou até aqui, você fez uma escolha de estar aqui, não é isso, irmã Cláudia? Então aproveite o melhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração, né, já tem um tempinho que eu não prego, o pastor veio aí de uma sequência de pregações. Foi uma palavra muito especial, primeiro porque ela é da parte de Deus, e depois porque eu entendo que ela vem de encontro a tudo que muitas pessoas estão vivendo nesse momento de 2026. Quantas pessoas entraram em 2026 carregando promessas, orações que ainda não se cumpriram? Eu sou uma delas. Eu entro 2026 muito grata por tudo que eu já vivi com o Senhor até aqui, mas também entro 2026 carregando promessas, com expectativas. Ontem eu e o pastor conversávamos sobre coisas que a gente entende que Deus deseja fazer, que Ele quer fazer, porque foi sonhos que o próprio Deus colocou no nosso coração. Só que, ao mesmo tempo, para tomarmos posse dessas promessas, precisamos mudar a nossa postura, mudar a nossa perspectiva, exercitar a nossa fé e nos mantermos firmes ali na presença do Senhor. E o tema da mensagem dessa manhã é: quando o tempo confronta a promessa. Todos nós temos promessas e é muito comum o tempo chegar para a promessa e falar: olha, eu estou correndo. E quando a gente chega nesse estágio, quando a gente para poder dar ouvidos ali para o tempo, quando ele começa a confrontar a promessa, é muito comum bater o desânimo, é muito comum bater aquela sensação: será que Deus vai fazer mesmo? Será que ainda dá tempo? Será que realmente é promessa que Ele tem para mim ou será que é coisa da minha cabeça? Então eu entendo que essa palavra ela é para cada um de nós. Essa palavra é para você que talvez tenha chegado aqui no ano de 2026 cansado, frustrado, desanimado, desacreditado e muitas vezes até achando que Deus se esqueceu da sua promessa. Eu quero te lembrar nessa manhã que a promessa, o que Deus preparou para você, já está estabelecido. Deus diz lá em Jeremias 29, do 11 ao 14, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ele faz questão de deixar escrito: pois eu bem sei. Então, todos os pensamentos, promessas e planos do Senhor para as nossas vidas já estão estabelecidos. Uma vez a irmã Vanessa pregou sobre seja guardião da sua promessa. Só que sobre a minha vida e a tua vida existe uma responsabilidade de zelarmos pela nossa promessa. E aí eu quero começar aqui te perguntando: você tem cuidado da sua promessa? Você tem se mantido firme? Pastora, mas às vezes acontece comigo, acontece com o pastor, bate aquele desânimo. E a gente, às vezes, Deus ele continua com os planos dele, porque o nosso Deus ele não muda, ele é imutável, ele não tem sombra de variação. Mas a gente que dá aquela titubeada, e tem pessoas aqui que estão abrindo mão de promessas, justamente quando são ali confrontadas pelo tempo. Então, a mensagem de hoje é uma palavra de mantenha-se firme, seja constante, guarde a sua fé e tenha certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E aí, gente, todas as vezes eu falo do Paulo Gabriel, né? Quando eu olho para ele, eu vejo o quanto Deus é fiel, Laura também, mas Paulo Gabriel foi o filho da promessa. E aí não tem como, eu lembro da Paula lá de trás, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 15 para 16 anos, tantos desafios. E hoje eu vejo Deus cumprindo as promessas dele na minha vida. E tem muitas promessas que ainda não se concretizaram. E às vezes eu desanimo. Às vezes eu perco a minha fé ali, ainda que por um momento, por um instante, sim. Mas aí quando eu olho para trás, e hoje eu quero te trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança. De onde Deus te tirou, onde você chegou, tudo que você passou com Ele,
tudo que você passou por ele, porque mesmo diante de tantas lutas, provações, nós não desistimos. Se você está aqui hoje é porque você não desistiu, amém? A gente pode até desanimar, como eu falei, aqui a gente faz questão, a Bíblia, ela está repleta de histórias de homens e mulheres de Deus que mesmo sendo homens santos, separados ali, que viveram a promessa, que duvidaram. Vamos falar sobre Sara. Sara riu. E foi um riso de incredulidade. Como assim? Eu vou gerar um filho? E quantas vezes nos vemos rindo porque desacreditamos das promessas do Senhor? E Deus, ele troca, né, o riso de Sara, porque inicialmente foi um riso de incredulidade, quando o anjo do Senhor ali vai até Abraão e diz que eles terão um filho, né, que é o filho da promessa. E depois Sara dá a luz ali a Isaac, e o significado do nome Isaac significa filho da alegria, significa riso. Então, nessa manhã, quantos creem que Deus vai trocar o riso de incredulidade pelo sorriso da gratidão, pelo sorriso do testemunho? Isso não é a palavra de efeito, é a palavra do Senhor. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu entrei em 2026 apegada nessa palavra. Pastora, eu tenho que fazer a minha parte? Sim, temos que fazer a nossa parte. Mas olha que matemática perfeita. Deus, ele sempre vai fazer a parte dele. Então, automaticamente, se eu fizer a minha, não é isso, irmã Liliane? Deus, do jeitinho dele, no tempo dele, ele vai fazer a vontade dele, a promessa dele vai se cumprir. Amém? E eu quero te convidar, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Abra em Gênesis capítulo 15. E como eu falei, o tema da mensagem é: quando o tempo confronta a promessa, o amadurecimento da fé no deserto da espera. Gênesis 15, vamos ler do 1 ao 4. Todos acharam? Amém? E diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este sim será o seu herdeiro. Continuando no 5, então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim serás a sua semente, a sua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Amém? Continuando, agora vamos para o capítulo 18. Vamos ler aqui Gênesis 18 agora, capítulo 18, versículo do 9 ao 15. E diz assim, né, quando os anjos do Senhor aparecem a Abraão para entregar-lhe a promessa, né? E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu, e disse: não digas isto, porque riste. Amém? Então, a gente vê aqui no capítulo 15, né, como lemos, que Abraão ele recebe uma promessa. Ele recebe uma promessa, né, que a descendência dele seria tão numerosa quanto ali, né, as estrelas do céu. E o tempo vai passando, vai passando. E se a gente for trazer para a nossa vida, eu tenho certeza que todos vocês têm promessa da parte do Senhor.
tem sonhos colocados pelo próprio Deus, né, no nosso coração, nas nossas vidas. Só que à medida que o tempo vai passando, a nossa fé ela vai sendo sabotada. Se a gente não vigiar, se a gente não se policiar, não é isso, pastor? A nossa fé ela vai sendo sabotada, os questionamentos vão surgindo. No caminho, Deus usa o inimigo, usa pessoas, mas às vezes ele nem precisa usar ninguém, porque é uma guerra interior, né, de nós com nós mesmos. Será que vai acontecer? Mas tem tanto tempo. Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que é verdade? Será que eu estou esperando por algo que realmente vai acontecer? E logo mais à frente, né, Deus envia 3 anjos a Abraão e os anjos dizem que Sara ela vai dar à luz ali, né, 1 ano depois, não é isso, aproximadamente. E o que Sara faz? Sara ri. E não é um riso de alegria. Gente, eu já ri. Mesmo, sabe aquele riso assim de irônico? Já entregaram promessas para mim da parte de Deus e graças a Deus que Deus é misericordioso e bondoso que eu ri. O pastor já declarou coisas sobre a minha vida que eu ri. Você lembra? Eu falo, não, para de graça. E quantas vezes fazemos como Sara e até nos dias de hoje, diante de promessas que temos, de promessas que carregamos, de mensagens que ouvimos. Talvez hoje você esteja aqui na casa do Senhor, você esteja aqui reunidos como igreja e talvez o que permeia a sua mente, o seu coração, ainda seja a incredulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em nome de Jesus, que toda incredulidade possa cair por terra, em nome de Jesus. Que todo desânimo, que toda seta, que todo ataque de Satanás na tua mente, na minha mente, possam cair por terra em nome de Jesus. E a introdução vai dizer assim: muitas vezes entramos em novas fases das nossas vidas, um ano novo, um ciclo novo, como é o ano de 2026, carregando promessas antigas. O problema é que frequentemente levamos conosco uma mentalidade velha. De nada vai adiantar entrarmos em 2026, você vindo à igreja, você sendo dizimista, se a sua mentalidade continuar uma mentalidade velha de incredulidade. Deus falou claramente comigo que a incredulidade ela precisa cair por terra em nome de Jesus. O que Deus diz a Abraão? Haverá alguma coisa impossível para mim? E quem é você? Quem sou eu diante da minha perspectiva humana, limitada, miserável? Dizer que Deus não pode fazer. Dizer que Ele não vai fazer. Dizer que já se passou tempo demais e que não vai ser mais possível. Eu lembro que o pastor, ele esperou 20, quantos anos, pastor? 25 anos, mais ou menos? Quase, né, para você exercer ali o seu ministério. Deus te preparou, não, 20 anos. Nem ele lembra mais, viu? 20 anos que o pastor ele foi preparado e, na verdade, ainda está sendo. Ele ainda continua no processo. Mas eu lembro que quando ele encontrou-se lá com um rapaz no banco, que todos conhecem essa história, a maioria aqui, que ele recebeu essa profecia da parte de Deus acerca do ministério dele, do chamado dele, do futuro dele, demorou 20 anos para que se cumprisse. E durante esse processo de 20 anos, meus irmãos, muitas foram as vezes que pensamos em desistir. Eu lembro que teve um dia que o pastor, eu já falei aqui, mas vale a pena repetir, porque é testemunho. Eu lembro que ele tinha uns 15 anos no outro ministério e tudo que o pastor viveu lá foi o próprio Deus preparando ele para a promessa. Tudo que Deus tem permitido que eu e você, que a gente viva, que a gente passe, faz parte da nossa preparação para a promessa. E eu lembro que o pastor falou assim, não vou voltar mais, irmã Cláudia. Ele chegou em casa e ele falou, não volto mais. E aí Deus me usou, porque assim, eu sou muito assim, nós somos muito fechamento. Geralmente, quando ele toma uma decisão, assim, eu sempre apoio, né? Enfim, eu às vezes até trago uma perspectiva diferente, mas a gente é muito unido nas nossas decisões. E eu lembro que eu falei para ele, não, você vai voltar, porque ainda não é o tempo. E assim ele voltou e se passaram mais ou menos quase 10 anos. E aí sim, nesse processo, Deus o preparou. Então não adianta nada entrarmos em 2026 com a mentalidade antiga. Deus ele deseja renovar a nossa mente, sabe? A gente precisa se preparar para viver tudo que Deus tem para nós. Todo mundo quer ter saúde,
Mas será que você está cuidando da sua saúde? Amém? Tem se alimentado direito? Tem dormido direito? Tem feito atividade física? Ah, Deus me deu uma promessa de que quem quer viver muito aqui? Eu quero, gente. Eu quero, com saúde. Ah, né? E existem pessoas aqui que Deus tem promessa de muitos anos de vida, ministério e tal, mas eu não preciso fazer a minha parte. Se eu não entrar em 2026 com uma mentalidade diferente de alimentação, de sono, eu preciso cuidar do meu emocional, eu não vou ter bons resultados. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Ah, eu quero dar muitos frutos no meu ministério porque eu tenho uma promessa ministerial sobre a minha vida. Você tem buscado a Deus? Você tem falado com Deus? Hoje o devocional falou sobre isso, sobre buscar a Deus. E aí a autora dá até o exemplo, uma pessoa que faz hemodiálise. Uma pessoa que precisa, né, fazer hemodiálise 2 vezes na semana. Ela vai faltar hemodiálise, gente. Ah, hoje eu não quero ir. Hoje eu vou para uma festa, porque hoje eu não vou. Duvido que a pessoa não vai, né? E por que para as coisas de Deus? Por que para buscar Deus? Por que para vir para a casa de Deus? Por que para ler a palavra? Por que para acordar um pouquinho mais cedo? E aí eu me incluo. Não estou aqui me colocando num patamar melhor do que vocês, a gente acaba negociando. A gente acaba deixando para depois. Então, de nada vai adiantar se você pode ter uma promessa maravilhosa de ministerial sobre a sua vida, se você não fizer a sua parte, se você não buscar, se você não cuidar da sua promessa. Então, entre 2026 com uma mentalidade diferente. Você e eu só vamos viver coisas novas se mudarmos a nossa mentalidade. E continuando, o problema é que frequentemente levamos conosco uma mentalidade velha, a mentalidade da desconfiança. Existem pessoas que desconfiam de tudo, de todos e até de Deus. Recebemos uma palavra e cada um de vocês de que Deus está cuidando do futuro de cada um de vocês. Ele está cuidando do Paulo Gabriel, ele está cuidando da Laura, ele está cuidando da Emanuele que está no colo. E por que às vezes não descansamos, não confiamos? É igual o futuro do Paulo Gabriel, ele está estudando, está fazendo a parte dele, mas eu preciso descansar como mãe, entendendo que Deus está cuidando de tudo. E Ele é poderoso para zelar pela promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Uma pessoa de índole, de caráter, quando ela dá a palavra dela, né, ela cumpre. Gente, Deus, Ele não muda, Ele não volta atrás. Pastora, mas Deus me prometeu tantas coisas, e por que eu não estou vivendo isso? Aí o problema não é de Deus, o problema é seu. Pastora, mas está demorando muito, existem promessas que estão sendo adiadas porque você não está pronto para receber a promessa. E talvez, se Deus colocar isso que você tem pedido nas suas mãos hoje, talvez você esteja pedindo um emprego. Pastora, eu quero um emprego, eu estou estudando. Será que se Deus te conceder esse emprego, esse salário, será que você vai permanecer na presença dele? Será que domingo você vai estar na igreja? Lembra de muitas orações que você fez lá no passado? Senhor, me ajuda, me livra, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. E hoje você está fazendo tudo ao contrário, mas Ele foi fiel. Ele te sustentou, Ele te guardou, Ele te manteve de pé. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade para que a gente venha viver as promessas de Deus. E aqui, entrando aqui nos tópicos da mensagem, que serão 3. O conflito entre a realidade e a promessa. Sara não era uma super-heroína da fé desde o início. A Bíblia é honesta sobre suas lutas. Ela riu, ela duvidou e ainda tentou ajudar a Deus. Por que você e eu, às vezes, fazemos como Sara? Rimos, duvidamos, questionamos e, às vezes, ainda tentamos dar o nosso jeito. Existe uma promessa liberada sobre a nossa vida. A gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer e a gente, às vezes, não se submete ao processo de Deus para tomarmos posse da promessa. Quando o tempo parece contradizer o que Deus disse, nosso primeiro reflexo é a incredulidade. A fé, ela não começa perfeita. A fé bíblica não é a ausência de dúvidas, mas o processo de ser tratado por Deus no caminho. Como eu já falei aqui nesse próprio texto, a Bíblia ela é repleta de exemplos bíblicos de pessoas que titubearam,
que pensaram em desistir, que duvidaram da promessa. Mas o que eu acho mais lindo, né, é que Deus nos trata nesse processo. A gente precisa ser sinceros para Deus. Sara até negou aqui, né? E por que Deus perguntou para ela? Para Abraão, porque ela riu. Deus já sabia, Deus sonda o nosso coração. Mas para que ela, né, fizesse uma autoanálise. Tipo, eu sei por que você riu. Então, nessa manhã, não adianta você falar, eu confio, eu creio, eu não duvido. É igual quando o pastor fala assim, nós vamos comprar esse quarteirão. Quando o pastor mostra aquele projeto lindo, né, a igreja com uma fachada maravilhosa. Não adianta darmos amém, não adianta até eu mesma como esposa do pastor, glória a Deus, vamos conseguir, se no nosso coração a gente dê margem para a incredulidade. O ar-condicionado. Quando a gente começou a campanha do ar-condicionado, né, passando um calor, né, uma brava, humanamente falando, para a realidade da nossa igreja e pelo processo que a nossa igreja passou no ano de 2025, era algo muito distante. Né? Era quase um Isaac o nosso ar-condicionado. E olha o que Deus fez. Deus foi lá através de um ato de fé, porque muitas vezes a fé vai exigir de nós uma ação. Mas não é uma ação desordenada, é uma ação debaixo da palavra que Deus te deu. E Deus está falando claramente para pessoas aqui, se mova, sejam movidos pela fé. Mas é um movimento debaixo da direção de Deus. Não é aquele movimento desesperado de quem está esperando, colocando uma faca ali em Deus, sabe? Senhor, até agora nada, então eu vou começar a me movimentar. Não é isso. É um movimento debaixo da direção de Deus. Aquilo que eu não posso fazer, eu coloco nas mãos do Senhor. Mas aquilo que cabe a mim, além da oração, da busca do relacionamento, eu vou fazer. Então, a nossa fé ela não é perfeita. A nossa fé ela é trabalhada ali no processo da promessa. E aí, nesse processo, o erro de ajudar a Deus. Sara tentou apressar o processo através de Agar. Quando corremos à frente de Deus, criamos conflito que Ele nunca planejou para nós. Existem pessoas que estão vivendo conflitos, pagando preço, porque simplesmente não estão deixando Deus agir. Existem decisões, não tome uma decisão definitiva por causa de um momento, por causa de um sentimento, por causa de uma ansiedade de algo que ainda não aconteceu. Se Deus prometeu, como eu já falei, faça a sua parte debaixo da direção dele, mas deixa ele te conduzir. O pastor, a gente tem planos para essa igreja, mas tudo que a gente faz precisa ser programado, precisa ser planejado. E aí, diante, Deus dá uma promessa a Abraão, né? Abraão espera 25 anos até ali o nascimento da promessa, que no caso foi Isaac. E durante todo esse processo, eu imagino Sara vendo a idade passar, vendo o tempo passar, a questão da cobrança, porque se hoje existe uma cobrança acerca da maternidade, naquela época, né, a mulher que não gerava, ela era vista como uma mulher incompleta, sabe? Então tinha ali toda a pressão. E aí Sara, como vocês já sabem, ela vai lá, né, e diz para Abraão ali, né, se relacionar ali com a escrava, né, Agar, para poder gerar o filho. E aí a treta, acredito que todos conheçam. Se você não conhece, você vai ler a Bíblia, que eu não estou obrigada a contar tudo para vocês. Tá bom? Mas através dessa atitude, até hoje existe uma divisão entre os povos. Não é isso? Né? Entre os judeus e os palestinos, por conta, né, de Isaac e de Ismael. Por conta de uma atitude precipitada. Né? E quantas vezes não fazemos isso? Quem é que vai... Atira a primeira pedra em Sara. Quem nunca fez isso? A gente vai lá, assim, Deus te olhando, não era para você fazer isso. Faltava tão pouquinho. Ei, deixa eu falar aqui para você. Se você, de repente, tem decisões para poder tomar em 2026 e tem uma promessa sobre a tua vida, espera. Silencia a sua vontade, os seus achismos, as opiniões alheias, espera no Senhor. Porque depois o preço que você vai pagar e que eu vou pagar e que o pastor vai pagar, pode ser homem de Deus, mulher de Deus. Sara era uma mulher temente ao Senhor. Mas mesmo assim pagou um preço caríssimo, sabe? Houve divisão e essa divisão ela perdura até hoje por conta de uma situação. Vou dar um jeitinho. Espera no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Relacionamento, e as irmãs que estão esperando no Senhor, espera.
o tempo que for necessário, porque é uma escolha muito séria, é algo muito definitivo para você ser ali pressionada pelo tempo, sabe? Ser pressionada às vezes pelo seu ego, pelo seu orgulho. Espera no Senhor. Sempre quando eu atendo mulheres, né, o pastor atende os homens, eu atendo as mulheres, e às vezes é muito comum, pastor, eu estou esperando no Senhor, mas ele não chega, ele não chega. Eu falo, espera, não aceite o mais ou menos, não aceite o plano B, não aceite o intermediário, o plano de Deus é perfeito, amém? Já está estabelecido. Se Deus te deu um norte profissional, segue nesse norte. Não desiste no primeiro obstáculo, não desiste na primeira situação, continua, tenha foco. E Deus não precisa da nossa ajuda não, gente. Precisa, pastor? Faz a tua parte, ele não precisa. Mas às vezes a gente fica, ai Senhor, eu vou fazer assim. E gente, Deus fala. Não faz assim. Não é o tempo, aí a gente fica querendo espiritualizar as nossas decisões. Quando você abrir a sua boca para falar que Deus falou contigo acerca de uma decisão, só fale se você tiver muita convicção. Porque quem nunca falhou? Às vezes as nossas emoções, elas nos levam a tomar decisões. E a gente, por estar envolvidos ali emocionalmente, a gente acaba entendendo o que é a voz de Deus. E eu tenho certeza que quando Sara toma essa decisão, né, dá essa ideia para Abraão, ela não estava com má intenção. Muito pelo contrário, né? Deus fez uma promessa, Deus está tendo dificuldade em cumprir a promessa, olha isso. Então eu vou dar o meu jeitinho. E às vezes fazemos como Sara. Então Deus, ele não precisa da nossa ajuda. Ele precisa de você, de mim, do pastor, na posição para que ele possa agir. Segundo tópico, o confronto que alinha o coração. Deus não ignorou a incredulidade de Sara. Ele a confrontou, mas não para condená-la. Nessa manhã, Deus diz para mim e para você, como que está a sua fé? Você tem orado, você tem falado comigo, você tem me buscado, mas será que verdadeiramente você tem confiado? Ou será que a sua fé é uma fé da boca para fora? Ou será que a sua fé são simplesmente frases e palavras com efeitos religiosos para tentar convencer as pessoas e até se convencer de que realmente você confia? Quando Deus pergunta, por que você riu, Sara? Ele não está buscando informação, mas promovendo autoexame, até porque ele sabia exatamente o motivo que levou Sara a sorrir. Foi um sorriso de incredulidade, até mesmo de deboche. Como eu já fiz quando o pastor falou algumas coisas comigo. Ah, Ney, para de graça, você está rindo, né? Tipo assim, você está debochando. Você acredita nisso? E Deus, ele faz essa pergunta justamente para promover a autoanálise. Ele nos faz essa pergunta nessa manhã. Por que você tem rido? Porque você tem desconfiado das minhas promessas? Ou talvez porque você parou de orar? Por que você desistiu? Basta um obstáculo, basta uma negativa, basta uma luta, basta pessoas não acreditarem em você? Pessoas que não acreditam no nosso chamado, nas nossas promessas, elas não podem ser obstáculos para a gente. Primeiro porque, às vezes, aquela pessoa ela não acredita porque talvez ela não tenha fé suficiente nem para acreditar nos sonhos dela, sabe? E, muito pelo contrário, quanto mais as pessoas questionam diante de uma promessa, diante de algo que Deus colocou nas minhas mãos, eu costumo falar assim, Senhor, foi o Senhor que me confiou, foi o Senhor que falou para eu ir. Então, o Senhor é responsável pelo que eu estou vivendo, o Senhor é responsável em me garantir nessa trajetória. Vai comigo, vai à minha frente. Lembra de Esdras? Amém, gente? O que Esdras falou? Quando eu lembrei que o Senhor estava comigo, criei coragem e fui. Isso é fé. Isso é ousadia. Isso é a certeza de que Deus, o mesmo Deus que esteve no teu passado, está no teu presente, ele vai estar no teu futuro para garantir cada passo seu, amém? Continuando aqui, né, o confronto que alinha o coração. Deus não desiste da promessa. Não importa o tempo. Pastor, eu estou orando pelo meu marido tem 5, 10, 20, 30 anos. Não desiste. Deus, ele está completando, mas às vezes ele está nos
nos preparando. Como o pastor já falou, lá na outra igreja teve casos de mulheres que oraram muito pelo marido se converter. E aí, finalmente, quando o marido vem para a igreja e se converte, aquela mulher não estava preparada para ter uma vida ali ao lado do marido na igreja. Então, Deus ele está preparando tudo. Deus ele não faz nada pela metade. A obra dele é incompleta? É imperfeita? É mais ou menos a obra dele é perfeita. A gente aqui é ansioso, a gente aqui quer do nosso jeito. E sabe o que eu acho mais lindo? Quantas coisas eu queria do meu jeito, no meu tempo, e Deus não fez naquele momento. E aí passaram-se os anos, e hoje eu vivo coisas que eu digo para Deus, que bom que não foi do meu jeito. Que bom. Porque se fosse do meu jeito, não seria tão perfeito. Porque somos limitados, às vezes sonhamos de acordo com a nossa perspectiva. A gente precisa sonhar grande. A gente precisa desejar em Deus fazer coisas grandes, para que o nome dele seja glorificado. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Hoje, como eu já falei para vocês, eu vivo coisas, gente, que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei, como eu já falei aqui, eu era uma menina muito tímida, era um bicho do mato. Sabe aquele bichinho de goiaba? Eu nunca imaginei, eu nunca busquei. Sabe, mas Deus ele foi me preparando, ele colocou uma promessa. E às vezes a gente tem a sensação de que a gente não vai dar conta de carregar a promessa. Né, irmão Mário? Às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou dar conta, mas o Deus que te dá a promessa, ele te capacita. Tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, tudo que ele está permitindo, vão te levar para um nível mais acima. E nesse processo, ele vai sondar o teu coração. Vão ter momentos que você já vai estar já quase chegando. Mas como ele tem o poder de sondar o coração, ele vai, ei, por que você não confiou? Por que você titubeou? Por que você riu? Para você fazer uma autoanálise. Muitas vezes já estamos já quase na linha de chegada e temos que realinhar os nossos passos para quando chegar o momento da posse da promessa, para ser perfeito, para a gente não perder ali a promessa, né? Então, Deus não desiste das promessas. Ele não desistiu de Sara por causa do seu riso. Ele usou o riso para amadurecê-la. Que possamos ser cristãos maduros. Se eu tenho uma promessa, Satanás não tira a promessa da minha mão. Tribulação, pode acontecer o que for, somos guardiãos de uma promessa. E qual é a maior e melhor promessa? É o céu. Só por esse motivo já deveríamos permanecer no caminho. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ele também quer nos dar uma vida abundante aqui na terra. Mas a gente precisa permanecer, a gente precisa esquadrinhar o nosso coração e guardar a nossa promessa. Precisamos constantemente de ajuste interior. Constantemente. Eu costumo dizer, hoje, aos 42 anos, quase 43, irmão Seite não está dormindo não, né? Eu me acho madura. Eu penso, nossa, eu sou madura. Só que eu falo para o pastor, tem coisas que eu lembro de 1 ano atrás, 2, que eu penso assim, gente, eu agi dessa forma, eu falei isso, eu fiz isso. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou lembrar de coisas que eu faço hoje. Sabe, eu vou falar, meu Deus, tipo assim, como eu melhorei. Então, a gente precisa em Deus buscar esse aperfeiçoamento, né? Esse ajuste, a gente precisa. Sem ajuste no coração, os anos mudam, mas a vida permanece a mesma. A promessa precisa de um ambiente de confiança para florescer. Você tem permitido que o Espírito Santo faça ajustes em você? Tem. A gente está aí aprendendo com a irmã Cláudia, né, sobre os temperamentos. E é difícil, às vezes, você admitir algumas coisas. É muito complicado você chegar para Deus e falar, Senhor, mesmo diante da tua grandeza, de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor fez na minha vida, né? Eu não estou confiando, eu não estou acreditando, né? É fácil fazer essa autoanálise. O tempo todo, às vezes a gente fica ali se enganando. Eu confio, né? Eu estou na presença de Deus, eu estou cuidando da minha promessa. Então, a gente precisa, sim, fazer esse ajuste, né, para ter confiança, para que essa promessa venha florescer. O que é confiar de verdade? Se eu perguntasse para a irmã Glau, o que é confiar de verdade? Confiar em Deus é frequentemente confundido com passividade. O que é confiar de verdade? É eu entregar para Deus aquilo que eu preciso
descansar nele, com a certeza de que ele é poderoso para poder fazer, diante de uma enfermidade. Que eu costumo dizer assim, né, até pela experiência que nós temos de acompanhar pessoas, que é complicado, né, é difícil. Até porque a gente profetizar, né, quando é com as pessoas é mais fácil, mas quando é com a gente, a gente é tão limitado, o que a gente pode fazer diante de um quadro de enfermidade? Senhor, está aqui. O Senhor é o dono do meu corpo, o Senhor é o dono da minha vida, eu vou fazer a minha parte, eu vou ao médico, eu vou me tratar, vou fazer a minha parte, mas cuida de mim. E a fé, confiar, é justamente você descansar com a certeza de que Ele vai cuidar, com a certeza de que Ele vai fazer, com a certeza de que basta uma palavra e a cura vem. E se ele entender que a pessoa vai passar pelo processo, ela vai passar, mas ela não vai passar sozinha. Quando Deus diz a Paulo, a minha graça te basta. Paulo ora a Deus por várias vezes, né, insistentemente, para que Deus removesse aquele espinho da carne dele, que era algo que lhe afligia Paulo. E a resposta que ele tem é: Paulo, você vai passar por isso, mas a minha graça vai te capacitar a passar por cada etapa. E isso não é um não, gente. Isso é Deus dizendo que Ele vai nos capacitar. Então, a gente precisa descansar, precisa confiar. Confiar é submeter o nosso cronômetro. O tempo está ali confrontando a sua promessa. A gente precisa submeter o nosso cronômetro, a nossa ansiedade, as nossas decisões à direção dele. Talvez o tempo está falando para você: para de orar, não vai acontecer, olha a tua idade. Mas nessa manhã Deus está dizendo: continua orando, continua pedindo, continua na minha presença, porque eu sou poderoso para cuidar, para cumprir, para zelar pela minha promessa. Sabe, não deixa o tempo dominar as suas emoções, não deixa o tempo diminuir a sua promessa, não deixa o tempo reduzir o agir de Deus sobre a sua vida. E caminhando para o fim, a fé que herda, a fé que recebe a promessa não é a que corre desesperada, mas a que aprende a descansar enquanto o tempo pressiona. O tempo, ele sempre vai nos pressionar, né? A mulher que quer casar, vai passando o tempo, e aí? Cadê? A pessoa que está fazendo prova para um concurso, a pessoa que tem um chamado ministerial. Às vezes é muito comum, o pastor estava lá na outra igreja, que foi bênção para ele, mas às vezes, né, tipo assim, ele não, mas eu pensava: gente, será que não estamos vendo ele não? Deus usa tanto a vida dele, ó, Deus estava amassando também o varão, botou para lavar banheiro, né, assim, Deus foi trabalhando e foi me trabalhando também. Mas tem momentos ali, né, que a gente fica ali, a nossa fé ela é pressionada pelo tempo. E nessa manhã Deus diz para mim, para o pastor e para cada um de vocês: não deixa o tempo pressionar a sua promessa. Nosso Deus, o calendário dele não é o nosso. Basta uma palavra e tudo muda. E existem pessoas aqui que estão distanciadas da promessa, não porque não fosse o tempo delas já estarem vivendo a promessa, mas por uma falta de posicionamento. Estejam posicionados diante de Deus, sabe? Se submeta a Deus, porque nesse processo de cumprimento da promessa, Deus vai te amassar, Deus vai tratar o seu orgulho. Quem é orgulhoso aqui? Todos nós. Uns mais, outros menos. Deus vai trabalhar também a nossa autossuficiência. Talvez Sara fosse aquela mulher, não, tipo ansiosa, não, vou ter que dar um jeito. E deu no que deu. Principalmente a nós mulheres, né, que essa questão da ansiedade, ela acaba nos rodeando e acaba tendo uma força maior sobre as mulheres. Espera no Senhor. E essa questão de esperar no Senhor tem a ver, vigia nas palavras, vigia nas decisões, vigia nos comportamentos, vigia porque às vezes diante de uma promessa a gente acaba pressionando as pessoas que estão do nosso lado, ainda mais diante de uma mudança. É muito triste você estar orando por uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus e você, no seu desespero de que aquela pessoa entenda, às vezes você acaba sendo pressionado pelo tempo que diz para você: está orando já tem muito tempo, faz alguma coisa, senão a promessa não vai acontecer. Existem guerras que não são nossas, existem guerras que são do Senhor. O nosso papel é descansar no Senhor,
fazer a nossa parte naquilo que nos cabe, mas não ficar se debatendo para lá e para cá, achando que vai ser o seu ativismo, que vai ser o seu jeitinho que vai resolver, que vai ser o seu jeitinho que vai antecipar a promessa. Enquanto esperamos a promessa se cumprir, Deus está cumprindo uma obra em nós. A promessa amadurece quando nós amadurecemos. Existem coisas que ainda não vivemos, como eu falei no meio do sermão, porque não estamos prontos para receber. Então, nesse processo de cumprimento da promessa, o Senhor ele está nos moldando, nos forjando, nos amadurecendo. E como Deus não pode errar, então ele não pula etapas. Então, cada etapa do seu processo é necessário para quando o cumprimento da promessa acontecer, você saber cuidar da sua promessa. A irmã Vanessa é um exemplo. Quantos anos você orou pelo irmão Mário? 5, 6? 6 anos. E durante todo o processo ali, Deus foi trabalhando na vida da irmã Vanessa, está trabalhando até hoje, né? Hoje está aqui o irmão Mário, mas não foi da noite para o dia. Não foi. E talvez se Deus tivesse trago o irmão Mário para a presença do Senhor no início da conversão da irmã Vanessa, talvez não daria certo, porque a irmã Vanessa talvez não fosse madura o suficiente para manter o irmão Mário ali na presença do Senhor. Então, Deus ele está nos amadurecendo. Depois, pare de ajudar Deus. Identifique o que você está tentando fazer, né, para forçar portas que ainda não se abriram. Existem portas que ainda não se abriram, porque ainda não é o tempo. E às vezes queremos, né, criar porta onde não tem. Não por ousadia, por fé, ou debaixo de uma palavra, mas debaixo do nosso querer, debaixo da nossa ansiedade, debaixo de pressão externa de pessoas, ou talvez até pressão do tempo. E, por fim, aceite o tempo de maturação. Entenda que demora não é negação, é preparação. Repitam comigo, demora não é negação, é preparação. O tempo que parece contradizer a promessa é o mesmo que está forjando o nosso caráter. E aí eu quero concluir, o irmão Ramon pode vir aqui, ele vai cantar um louvor, com alguns conselhos práticos para a gente fechar. Cuida da sua promessa. Eu não sei o que Deus confiou a você no sentido de orar, de buscar, de insistir. Não sei quais são os sonhos, projetos, mas cuida da sua promessa. Não trata ela de qualquer jeito, não. Se Deus te confiou como promessa que Ele vai salvar a sua casa, a sua família, continua orando por eles. Não desiste. Não é no nosso tempo. Eu lembro que nem no batismo do pastor eu fui, porque quando ele falou que iria se batizar, eu falei para ele, você vai ser crente? Que coisa chata. Crente não requebra até o chão, que eu requebrava até o chão, gente. Olha como é que Deus faz. Não se escandaliza não, irmã Dálvia, né? Crente não pode beber para ficar feliz, sabe? E aí, mas eu lembro que mesmo assim ele não deixou de orar por mim. Mas ele soube dar o tempo que eu precisava, ele soube dar o espaço, ele não foi invasivo. Então, talvez você que aguarda a promessa aqui da salvação da sua família, da sua casa, do seu filho, do seu marido, não desista, continue orando, mas não seja invasivo. Ore, entregue e confie de que Deus está cuidando. Depois acredita. Não adianta você orar, você profetizar da boca para fora se no teu coração tiver incredulidade. Visualiza, gente. Eu sou meio doida, como a irmã Vanessa. Eu falo sozinha. É só eu que sou doida aqui, não, né? Falo mesmo. Falo. Às vezes a Laura já pegou muito falando sozinha. Imagino coisas. Sabe o que eu imagino? Às vezes, Biel casando, eu entrando com ele. Aí eu fico pensando assim, mas como é que eu vou fazer? Será que eu vou chorar? Gente, imagino a Laura maior. Me imagino com o pastor mais velhinhos, sabe? Me imagino vivendo os sonhos ministeriais. Eu imagino. Fé é isso, fé é você trazer à existência aquilo que ainda não existe, mas que em Deus você tem certeza de que você vai viver, porque Ele é poderoso para fazer. Depois não negocia. Promessa não é negociável. Se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Não queira dar o seu jeitinho como Sara fez. Não troque a sua bênção. Não troque.
O que Deus confiou a você é grande demais para você trocar por qualquer coisa. As lutas vão vir e muitas vezes Deus permite para saber como que está a sua fé, onde está o seu coração. Você se alegra e glorifica a Deus só no sim ou no não? Só quando tem fartura ou também na escassez? Então não negocie. Não aceite o plano intermediário. Deus não é um Deus de obras pela metade, Ele é um Deus que faz a obra completa. Se ainda não aconteceu, do seu jeito é porque o jeito de Deus é sempre melhor. A vontade dEle é o quê? Boa, perfeita e agradável. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O plano dele é perfeito. E por fim, caminhe com pessoas que acreditem junto com vocês nas promessas do Senhor. Caminhe com pessoas que quando tiver pesado, tem hora que carregar a promessa pesa. Aí você vai caminhar com pessoas que vão segurar no teu braço e vai falar assim, não, você não vai desistir. Ah, mas eu não estou mais acreditando na minha promessa, mas eu acredito. Caminhe com pessoas assim, que acreditam na sua promessa até o fim. Que às vezes a sua fé esteja meio vacilante, mas com quem você tem andado? Que conselhos você tem ouvido? Você tem andado com pessoas que dizem, não vai acontecer, Deus é poderoso, Ele vai cumprir. Permanece com aquela pessoa que diz, está demorando muito. Você ainda acredita nisso? Desiste disso, para de perder o seu tempo. Não, ande com pessoas que acreditem na sua promessa, que te ajudem a carregar a promessa. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe promete uma descendência. Com 100 anos acontece o cumprimento da promessa. Abraão e Sara esperaram quantos anos? 25 anos. Você imagina uma mulher de 90 anos dando à luz a um filho. Você imagina? Talvez tenham sonhos na sua vida, projetos e promessas da parte do Senhor, que humanamente falando você acha impossível, como certamente Sara achou que fosse. Mas Deus, Ele é responsável em zelar por cada promessa que Ele confiou a mim e a você. E finalmente, aos 90 anos, Sara dá à luz a Isaac. E o sorriso que era de incredulidade, como assim? Se tornou num sorriso de alegria, de gratidão. Então, troque a sua incredulidade, o seu achismo, a sua ótica humana reduzidíssima pelo sorriso de gratidão. Pastora, mas como eu vou sorrir se a promessa está muito distante? Pela fé. Quando você chegar em casa, você vai começar a imaginar coisas que Deus te prometeu e que pela fé você tem certeza que vai viver. E eu tenho certeza que Deus ele vai colocar um sorriso no seu rosto. E também em nome de Jesus, que a sua história, assim como a de Sara. Sara não foi uma mulher perfeita. Ela titubeou, ela tentou dar o jeitinho dela, mas contudo, Deus ele cumpriu a promessa dele sobre a vida de Sara. E assim vai ser sobre as nossas vidas. Mas muda a sua mentalidade para 2026. Confia, permaneça na presença, não negocie. Pastor, eu já desisti de orar. Volte a orar por coisas que você já tinha desistido, mas não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus que mandou você desistir. Não foi Deus que mandou você parar de orar por essa causa, por essa pessoa. Foi a sua incredulidade. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, Deus já jogou por terra toda a incredulidade, em nome de Jesus. E agora o irmão Ramon vai ministrar um louvor sobre a sua vida. Adora o Senhor nessa manhã. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: eu não entendo como foi que eu venci.
Mas a resposta de Deus para você é: a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento. A razão por ter te trago até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Traga sua memória aí, ó. Lembra quando estava por um fio pra desistir e quando faltou isso aqui pra você cair e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Escuta isso. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, escuta isso daqui mais uma vez. A verdade é que existe um mistério aí dentro. É uma força e ela excede o entendimento. É a razão por ter nos trago até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Feche os olhos, cubra a sua cabeça. Lembra quando estava por um fio pra desistir e quando faltou pra você cair e ainda assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Sempre vai ser sobre a mão de Deus, sobre as nossas vidas. Quero pedir para que você se coloque de pé. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Gostaria de chamar o pastor. Coloque a mão no seu coração. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos na tua presença. Nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade e misericórdia que se renovaram por mais essa manhã. Queremos pedir perdão pelas vezes que não confiamos, pelas vezes que, assim como Sara, tentamos dar o nosso jeito. Mas nessa manhã, como filhos, Deus, reconhecemos que precisamos do Senhor. Vai à nossa frente, Deus. Firma os nossos pés na tua presença, Senhor. Nos ajuda, Deus, a cuidar da nossa promessa, Senhor. Cada pessoa entra 2026 com uma promessa, com uma palavra, Senhor. Mas nós sabemos que durante o ano muitas coisas vão acontecer. O inimigo, ele vai tentar o tempo todo sabotar a nossa fé. O tempo, ele vai pressionar, Senhor, a promessa. Vamos, pela nossa limitação humana, fraquejar, duvidar. Mas nessa manhã reconhecemos a nossa dependência e pedimos a tua ajuda, Deus. Que toda incredulidade venha cair por terra em nome de Jesus. Eu não sei qual promessa ou qual milagre, Senhor, o teu povo, os teus filhos têm te pedido.
mas o Senhor sabe. E nós cremos e declaramos no mundo espiritual que ao teu tempo, cada pessoa que permanecer na tua presença, na posição, vai viver cada promessa, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, não vivermos tudo que o Senhor tem para cada um de nós, mas nos mantenha firmes, Senhor, na tua presença, para que a gente venha primeiramente herdar a nossa maior e melhor promessa, que é uma vida eterna toda na tua presença, Senhor. Senhor, cuida do nosso futuro, Deus, cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos, cuida, Senhor, da nossa saúde, Senhor. Toma o nosso corpo, toma cada órgão, toma cada célula nas tuas mãos, renova as nossas forças, nos dá ânimo, vigor, saúde, para que em 2026 a gente viva tudo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Cuida da tua igreja, Deus. Guarda o nosso coração e continua tendo liberdade em nosso meio. Nos dê responsabilidade para que possamos guardar e cuidar até o cumprimento da nossa promessa. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela palavra dele. Hoje à noite, o tema da mensagem, às 19 horas, não falte. Vamos até o fim e o Senhor vai completar a obra que Ele começou na nossa vida. Do altar da dor ao altar da gratidão. Deus vai mudar sortes aqui em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre cada oração que você tem feito ao Senhor neste lugar. E que estas bênçãos poderosas sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga: vá em paz, pega a sua sobremesa.